Olá, você que acompanha o Vestibular em Cena. Vamos hoje para a nossa segunda aula de literatura da terceira temporada, falar de sonetos camonianos na prova da Unicamp. Antes de começarmos, dê uma olhadinha, clique aqui no link na descrição do vídeo, vai lá no Apoia-se, veja a plataforma do VEC por lá e veja como contribuir conosco mensalmente, nos ajudar a manter o VEC no ar, tá bem? Além disso, claro, curta, compartilhe nossos vídeos e não deixe de se inscrever no canal. Vamos lá tratar de sonetos camonianos. O contexto da nossa aula de hoje é um período histórico, cultural, muito efervescente, muito importante, que nasce na Itália no finalzinho do século XIV e se estende até o início do século XVI, período chamado Renascimento ou Renascentismo, tanto faz. É o contexto do grande Luís de Camões. Quando o assunto é Luís de Camões, o nosso espaço é Portugal. Então estamos falando de literatura portuguesa renascentista, também conhecida como classicista. Camões nasce, supõe-se, em Lisboa em 1524. Essa data é um pouco imprecisa e falece em 1580. Antes de se tornar o grande poeta que conhecemos até hoje, ele foi soldado da coroa portuguesa. Lutou em várias guerras, inclusive nessa situação que perde o olho direito. Daí a imagem tão famosa, os vários retratos de Camões que você conhece até hoje. Depois de uma vida de guerras, festas, serões, ele também foi um grande boêmio, você tem a proposta do rei para Camões de escrever uma epopeia, um texto que elevasse a moral dos portugueses. Então, em 1572, nós temos a maior epopeia de língua portuguesa, Os Lusíadas, que usa como pano de fundo a viagem de Vasco da Gama até as Índias. Mas a aula de hoje não vai tratar da sua obra épica, ou seja, esta grande epopeia histórica. Não, nós vamos falar do lado lírico do Camões, ou seja, dos seus sonetos, poemas breves de forma fixa, 2 quartetos e 2 tercetos. O soneto, que foi apelidado pelos italianos, onde ele surge, por doce estilo novo, é uma estrutura tipicamente renascentista e muito difundida até os dias de hoje. Informação importante: todo soneto apresenta em seus quartetos a introdução do assunto e nos tercetos a conclusão. Então é por isso que muitas vezes a gente só compreende o soneto quando está chegando ao final dele, e isso é muito natural, acontece com todos, não se preocupe. Além dos sonetos, italianos também nos ensinaram uma métrica inovadora no século XVI, a chamada medida nova. São os versos com 10 sílabas poéticas, chamados decassílabos. Então você tem uma estrutura fixa muito bonita esteticamente, né? 2 quartetos, 2 tercetos, versos decassílabos e, claro, sempre um esquema de rima que vai ser muito parecido nos quartetos, entre os quartetos e depois entre os tercetos. Em relação ao vestibular da Unicamp, vamos lá. Você acessa o site da Conveste, colocamos o link aqui na descrição do vídeo. Caso você ainda não conheça a página da Conveste, você entra lá e vai ter o linkzinho para conhecer quais são os 20 sonetos a serem lidos e estudados. A Conveste te dá o primeiro verso de cada um, porque nós não estamos falando de um período em que esses textos tinham títulos, né? Então você pesquisa por cada verso e faz as suas leituras. O soneto é uma estrutura muitíssimo utilizada, né, 99% das vezes, através do gênero lírico, gênero literário que trata de sentimentos, emoções. Então, a voz do texto, que é o eu lírico, expressa os seus sentimentos, expressa suas emoções. E o sentimento mais comum de Camões é aquele que existe em nossa literatura desde as primeiras manifestações, é o amor. Vamos falar do sofrimento amoroso. Aquilo que os trovadores na Idade Média já chamavam de coita, passar pelo processo do amor não correspondido. Então, isso não é inédito, nós sabemos muito bem. No caso de Luís de Camões, esse tema sempre aparece em abordagem platônica. A amada nunca está ao seu alcance, o amor nunca se concretiza, daí o sofrimento amoroso. Acompanhe agora a leitura do poema que inicia com o verso Alma minha gentil que te partiste.
um dos sonetos mais famosos de Camões. E então a gente consegue visualizar o que estamos conversando. Veja só. Alma minha gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e vive cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subsiste, memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma causa a dor que me ficou, da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. A alma minha, gentil que te partiste, é a alma de Dinamene, uma oriental que Camões conheceu bem no período em que estava escrevendo os Lusíadas. Ele faz uma viagem ao Oriente, conhece a moça, se apaixona perdidamente e a convida para vir viver com ele em Portugal. E ela vem. Ocorre que, se aproximando da costa portuguesa, há um naufrágio e Dinamene morre. Até aqui o que estamos te contando é factual, tá certo? Histórico. Inclusive, ele sai desse naufrágio com o livro dos Lusíadas na mão. E então a gente não pode perder a chance de dizer que, dentre o livro e a moça, ele deve ter optado pela obra e obrigada, Camões, pela sua escolha. Eu adoro essa história. Ai. Excelente. Você deve ter notado que no último terceto, o eu lírico roga a Deus para que o quanto antes vá encontrar sua amada lá no plano eterno onde ela vive, porque cá na terra ele é só tristeza. Essa ideia de que sem o amor de sua vida, a vida não vale a pena, é um discurso trovadoresco das cantigas de amor que se desdobra aqui nos textos renascentistas. A Unicamp escolheu para a prova de segunda fase o seguinte soneto, acompanhe só. Enquanto quis fortuna que tivesse esperança de algum contentamento, o gosto de um suave pensamento me fez que seus efeitos escrevesse. Porém, temendo o amor que aviso desse, me escriture algum juízo isento, escureceu-me o engenho com tormento, para que seus enganos não dissesse. Ó vós que amor obriga a ser sujeitos a diversas vontades, quando lerdes num breve livro casos tão diversos, verdades puras são, e não defeitos. E sabei que, segundo o amor tiverdes, tereis o entendimento de meus versos. O poema apresenta termos típicos camonianos, como engenho e escritura. Principalmente o termo engenho aparece muito e às vezes a gente não se recorda exatamente o que é. Tanto engenho quanto escritura designam a própria poesia, o próprio trabalho poético. E fazendo aqui um parênteses, quando você tem termos que designam o próprio poema, temos o recurso da metalinguagem, né? O texto aborda seus próprios recursos, fala de si mesmo, isso é bastante importante. O poema também apresenta um recurso muito recorrente dos renascentistas, né, dessa revalorização da representação do homem com o uso da mitologia. No texto, nós tínhamos lá na primeira estrofe a fortuna, na segunda estrofe o amor, ambos com letra maiúscula porque estamos falando de deuses mitológicos. Aliás, foi esse ponto que a Unicamp abordou em uma prova de segunda fase. Vamos olhar a pergunta da letra A. Nos dois quartetos do soneto acima, duas divindades são contrapostas por exercerem um poder sobre o eu lírico. Identifique as duas divindades e explique o poder que elas exercem sobre a experiência amorosa do eu lírico. Veja só, a Unicamp gostaria que você explicasse um pouquinho a respeito de fortuna e amor. Fortuna e amor, já foi dito para você no enunciado, são deuses mitológicos. Ótimo, isso adianta muito a nossa vida. Aí você vai para a interpretação do texto, que te ajuda demais a responder a questão, mesmo que você não tenha boa noção de mitologia. Porque os quartetos te contam lá, o primeiro, que fortuna traz o tom da esperança, né? O sinônimo da sorte, da boa vida, ok? De um destino bom. Bom, valores positivos, ok? Quando eu vou para a segunda estrofe, percebo que o discurso muda bastante. Porque amor, que aliás na mitologia romana é representada por Cupido, é aquele responsável pelos desastres, pelos problemas, pelo sofrimento amoroso.
pelas turbulências sentimentais, ok? Então temos na primeira estrofe valores positivos e na segunda, segundo quarteto, valores negativos. Se você percebe essa diferença, você já consegue elaborar a resposta da letra A. Fortuna e amor são deuses mitológicos responsáveis por trazer no primeiro momento esperança ao lírico e no segundo momento tristeza e sofrimento. Vamos para a leitura da letra B da questão. Um soneto é uma composição poética composta de 14 versos. Sua forma é fixa e seus últimos versos encerram o núcleo temático ou a ideia principal do poema. Qual é a ideia formulada nos 2 últimos versos deste soneto de Camões, levando-se em consideração o conjunto do poema? Repare que o vestibular da Unicamp pediu para você a interpretação dos últimos 2 versos e não das 2 últimas estrofes. Cuidado, porque essa confusão é natural. Então vamos lembrar: estrofe é um conjunto de versos, sendo verso linha do poema, cada linha. Estrofe, conjunto de linhas, conjunto de versos, tá bem? Os últimos 2 versos, lembrando, dizem: e sabeis que, segundo o amor tiverdes, tereis o entendimento de meus versos. Vamos entender essa conclusão do poema. Repare que a Unicamp pediu que você levasse em consideração todo o sentido do texto, né? O poema como um todo. Quando ele diz para nós que está sofrendo também turbulências amorosas em decorrência da ação do amor, ou de Cupido, podemos entender assim também, né? Ele está vivendo uma experiência amorosa bastante marcante. Só é capaz de compreender experiências e sofrimentos amorosos quem já passou por situações semelhantes. Se você se atentasse a esse momento, a essa fala, já ganhava a letra B da questão. E aqui vale um adendo muito especial, um parênteses, para alguns versos de Vinícius de Moraes, que também utilizou muitos sonetos, só que no século XX, e também falou muito sobre sofrimento amoroso. E ele diz assim: quem não passou por essa vida e não viveu, pode ser mais, mas sabe menos do que eu. Porque a vida só se dá para quem se deu, para quem amou, para quem chorou, para quem sofreu. Quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada não. Antes de ir embora, vamos deixar 2 dicas muito especiais. Trabalhe com bastante atenção os seguintes sonetos. Um que começa com: busque amor, novas artes, novo engenho para matar-me. E outro que começa assim: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. São 2 sonetos muito importantes para tratar de desconcerto do mundo e a mutabilidade das coisas. Não, é esse sentimento desconfortável que o eu lírico demonstra ter perante as mudanças repentinas. Muitas dessas mudanças têm a ver, aliás, com amor, sempre com amor, né? Então a ideia de que o mundo vive bem, todos estão bem, menos ele. Esse desconcerto é constante nos versos camonianos, vale uma boa atenção nos seus estudos. Gostou da aula de hoje? Você que vai prestar Unicamp, fundamental, mas também para você que vai fazer Enem, não custa estudar interpretação de Camões, não é mesmo? Bom, se você ainda não se inscreveu no Vestibular em Cena, se inscreva, receba as notificações, nos acompanhe. Até a próxima, queridos. Tchau! Ixi, esqueci. Eita, errei. E sabeis que... Ih, já esqueci de novo. Sabei que... Ih, gente, ai que saco. Ai. Namorada arranja outra depois, né? Isso aí eu de menos. Não é mesmo? Vai escrever 8.816 versos decassílabos de novo? Quando?